Pelas últimas semanas nós temos aprendido sobre crescimento espiritual. For the last few weeks, we've been learning about spiritual growth. Sobre o desafio que cada um de nós tem de crescer na nossa vida espiritual. About the challenge that each one of us has to grow in our spiritual walk. Crescer espiritualmente e a conhecer ao Senhor de uma maneira mais íntima, mais pessoal. To grow spiritually and to know the Lord in a more intimate and personal way. Crescer intimamente no nosso relacionamento com o Senhor. To grow intimately in our relationship with God. Se você está conosco pela primeira vez, If you're with us for the first time, ou se você não esteve conosco por talvez algumas semanas, or maybe you haven't been here with us for a few weeks, nós aprendemos que o crescimento espiritual não tem nada a ver com as nossas atividades. we learned that spiritual growth really doesn't have anything to do with our activity. Ou seja, não somos mais maduros espiritualmente baseado no quanto nós fazemos e nos envolvemos nas atividades da igreja. In other words, we're no more spiritual than somebody else based on how involved we are in activities in the church. Crescimento espiritual não está vinculado ao tempo. Spiritual growth is not tied to time. Ou seja, tempo de crente não resulta em maturidade espiritual. In other words, your time as a Christian does not result in spiritual O maturity. crescimento espiritual não está relacionado ao conhecimento. Spiritual growth isn't related to knowledge. Se conhecimento não passar daqui para o nosso coração, nós não estamos demonstrando essa maturidade espiritual. If our knowledge doesn't move from here to our hearts, we're not showing that spiritual growth. Por último, o crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus. Finally, spiritual growth isn't related to God's favor. Ou seja, Deus não nos ama mais ou menos à medida que nos tornamos mais espirituais. In other words, God doesn't love us more or less based on how spiritually mature we become. Aprendemos então que o crescimento espiritual, irmãos, é um processo que dura a vida inteira. So what we learned then is that spiritual maturity is a process that lasts a lifetime. Você que começou a servir ao Senhor faz um mês, ou que você serve ao Senhor por 15 anos. So you who started serving the Lord maybe a month ago, or you who have been serving the Lord for Nós 15 years, estamos constantemente crescendo we espiritualmente. are constantly growing spiritually. Pedro, 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3,18 diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Peter 3:18 says that we should grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Então eu e você estamos aqui hoje à noite. So you and I are here tonight. Eu te prometo que tem espaço dentro de você e dentro da sua cabeça para crescer ainda mais. And I can promise you that there is room within you to grow more. Como é então que nós crescemos, que nós amadurecemos espiritualmente? So how is it that we grow, that we mature spiritually? Eu creio que a maneira que nós atingimos maturidade e crescimento espiritual And I believe that the way that we achieve this maturity or spiritual growth está diretamente ligada a algumas práticas, disciplinas espirituais que nós encontramos na Palavra de Deus. is directly related to some practices or some spiritual disciplines that we can find in the Word of God. Essas disciplinas espirituais, então, são hábitos que passam a fazer parte da nossa vida. And these spiritual disciplines are habits that become part of our lives. Hábitos que nós desenvolvemos que nos ajudam a voltar para Jesus Habits that we develop that help us to turn back to Jesus e para a consciência da nova vida que o Espírito de Deus está gerando em nós. and with that consciousness of the new life that the Spirit of God is generating within us. Nós iniciamos falando sobre a disciplina espiritual da So oração. we started talking about the spiritual discipline of prayer. A oração é algo essencial para o crescimento espiritual. Prayer is something that's absolutely essential for spiritual growth. Irmãos, se você quer crescer espiritualmente, If you want to grow spiritually, pratique e desenvolva uma vida de oração. you need to develop a life of prayer. Não há como crescermos espiritualmente sem cultivarmos uma vida de oração. There is no way for us to grow spiritually without developing a life of Porque prayer. quando nós oramos, o nosso relacionamento com o Senhor se torna mais pessoal. Because when we pray, our relationship with the Lord becomes more personal. Quando nós oramos, o Senhor nos dá forças para lidar com provações e tentações. When we pray, God gives us strength to deal with trials and E tribulations. através da oração que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas And vidas. it's through prayer that we get to know God's will for our lives. Daí nós falamos sobre a importância da disciplina da meditação e solitude. And we talked about the importance of the discipline of meditation, solitude. Aprendemos que meditar é colocar a nossa vida em contato com a vontade de Deus And we learned that to meditate means to put our lives in contact with God's will. e cientes de que as implicações serão mudança de caráter, transformação de caráter. And being aware that the implications of this will be a transformation or change of A character. meditação nas Escrituras, irmãos, deve ser motivada por um profundo desejo
desire to hear from God, descobrir a vontade de Deus para nós, to find out His will for us, estarmos dispostos e prontos para obedecer. to be willing, to be ready to obey. A solitude é uma das disciplinas onde nós nos abstemos de relacionamentos com outras pessoas Solitude is one of those disciplines where we abstain from relationships with other people para investirmos no nosso relacionamento com Deus. in order to invest in our relationship with God. Nós vimos Jesus praticando solitude durante o seu ministério. So we see Jesus putting solitude into practice throughout His Várias ministry. vezes se afastando da multidão e até mesmo dos seus discípulos para estar a sós com o Pai. Many times we see Jesus stepping aside from the crowds or even from His own disciples in order to be alone with Se God. queremos crescer espiritualmente, precisamos praticar solitude. If we want to grow spiritually, we need to practice solitude. Deixar de lado os nossos relacionamentos, o nosso telefone, o nosso Facebook, para passar tempo com o Senhor. To leave our relationships aside, our telephone, our Facebook, in order to spend time with the Lord. Para dizer ao Senhor que Ele é quem importa mais nas nossas vidas. To tell the Lord that He is the one who matters the most in our lives. É nos concentrarmos no nosso relacionamento com Deus. It means concentrating in our relationship with Você God. quer continuar crescendo espiritualmente, você deve praticar a disciplina da meditação e da If solitude. you want to continue to grow spiritually, you need to practice the discipline of meditation and solitude. Para que isso aconteça, irmão, nós falamos que você precisa separar tempo, And in order for this to happen, we talk about the need to set aside que time, você precisa separar um lugar, that you need to set aside a place, e que você precisa desenvolver uma metodologia que funcione para você. and you need to develop some way, some method that works for you. Mas, mais uma vez, acima de tudo, que a sua motivação seja de passar tempo com o Senhor e conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. But above all, that your motivation would be to spend time with the Lord and to know Him, know His will for your life. Hoje à noite eu quero falar sobre mais uma disciplina que deve fazer parte da nossa vida se queremos continuar crescendo espiritualmente. So tonight I'd like to talk about one more discipline that really should be a part of our lives if we want to continue to grow spiritually. Gostaria de falar sobre a disciplina da adoração. I'd like to talk about the discipline of worship. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João. Please open your Bibles with me to the Gospel of Nós John. vamos para o capítulo 4. We're going to go to chapter 4, Vamos ler dos versículos 21 ao 24. and we're going to read from verses 21 through 24. Se você se lembra da história, aqui nós temos a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. If you remember the story here, we have this conversation between Jesus and the Samaritan woman. Jesus então está cansado de uma viagem, para à beira de um poço e pede a essa mulher por volta do meio-dia para que dê um pouco de água para ele. So Jesus is tired from a trip, and he stops by this well and he asks this woman to give him some water. It's around noon. Ela disse: você é judeu, como é que você está pedindo para mim água? Não é? Eu sou samaritano. And she says, well, you're a Jew, I'm a Samaritan, how are you asking me for water? Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você entenderia que eu posso te matar a sede para sempre. And Jesus said, if you understood who it is who's asking you for water, then you would understand that I can quench your thirst forever. Eu posso saciar sua sede. I can quench your thirst. Então ela pensa que ele é alguém maior de que Jacó, que é um profeta, por discernir que ela não tinha marido, saber um pouco da sua vida. So she thinks that he's somebody maybe greater than Jacob or a prophet or somebody who was able to discern something about her life and maybe she De didn't have a repente, husband. então, eles têm essa conversa sobre adoração. And so all of a sudden they end up having this conversation about worship. João 4:21 diz assim: John 4:21 says this. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks.
God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth. Adoração, aqui nós entendemos, Jesus está nos convidando para adorar em espírito e em verdade. So we understand here that Jesus is inviting us to worship in spirit and in truth. Se oramos em verdade, Jesus está também nos admoestando que há adoração falsa. If we're Se nós somos chamados para orar em verdade, adorar em If we're verdade. called to pray in truth, then I completely forgot what you just Se said. nós somos chamados para adorar em verdade, o Senhor está nos mostrando aqui também a possibilidade de uma adoração falsa. So if we're called to worship in truth, what God is also showing us is that there is a possibility of a false worship. Então Jesus está nos dizendo: eu estou te ensinando o que é que precisa acontecer. A verdadeira adoração deve ser adoração em espírito e em verdade. Jesus is saying, I'm teaching you what really needs to happen, and true worship needs to happen in spirit and in truth. Não é um lugar determinado, It's not a certain location, uma hora a determinada, certain time, mas é uma adoração que envolve tudo de você, but it's a worship that really involves all of you, que é em espírito e em verdade. and it's in spirit and in Eu truth. gostaria hoje à noite, bem rapidamente, de fazer algumas considerações sobre a adoração. So really quickly tonight, I'd like to make some considerations about worship. Adoração, mais uma vez, como uma disciplina espiritual que nos farão crescer, amadurecer no nosso relacionamento com o Senhor. Once again, worship as a spiritual discipline that will help us to grow and to mature in our walk with God. Primeiro, adoração é mais do que canções. So first, worship is much more than just songs. Adoração é mais do que canções. Worship is more than songs. Na nossa cultura, nós associamos adoração com músicas. In our culture, we associate worship with songs. Pensamos em adoração somente da forma cantada. We think of worship simply in how it's sung. Mas a adoração na Bíblia é muito mais do que isso. But worship in the Bible is so much more than that. Em grego, a palavra adoração quer dizer proskuneo, que quer dizer prostrar-se ou ajoelhar-se. In Greek, the word worship means to prostrate oneself, to kneel down, Prestar homenagem, reverenciar alguém. to reverence somebody, to show honor. Vocês, irmãos, hoje à noite nós cantamos muitas canções bonitas, com letras muito bonitas. So in other words, tonight we sang a lot of beautiful songs, beautiful words. Mas o nosso desafio como cristãos, But our challenge as Christians, mais do que cantarmos as canções hoje à noite, much more so than just singing the songs we sang tonight, é viver as canções que nós cantamos. is to live out the songs that we sing. Que a nossa vida possa refletir a realidade, a verdade das letras que nós estamos cantando. That our life would reflect the reality, the words of the songs that we're singing. Adoração, irmãos, é uma experiência, não é um evento. Worship is an experience, it's not an event. Não acontece somente aos domingos à It noite. doesn't happen just on Sunday nights. Adoração acontece em todo lugar, em todo tempo. Worship happens all over the place, at all times. Adoração, meus irmãos, acontece quando nós servimos alguém em necessidade. Worship happens when we serve somebody who is in need. Acontece sim aos domingos nos nossos cultos. Yes, it does happen on Sundays during our service. Acontece quando nós investimos financeiramente na vida de It alguém. happens when we invest financially in somebody else's life. Quando interagimos e ajudamos as pessoas ao nosso redor. When we interact and we help the people around us. Adoração acontece quando nós alimentamos os famintos. Worship happens when we feed the hungry. Adoração acontece quando nós refletimos Deus nas nossas conversas. Worship happens when we reflect God in our conversations. Quando refletimos Deus nas nossas When ações. we reflect God in our actions. Adoração acontece, irmãos, quando nós refletimos Deus através dos programas de televisão que nós assistimos, Worship happens when we reflect God through the TV programs that we watch. através das músicas que nós ouvimos. Through the songs that we listen to. Nós adoramos ao Senhor constantemente, We constantly are worshiping the Lord através da nossa vida. through our lives. Adoração não é um evento, Worship is not just an é event. uma experiência que nós temos com o Senhor. It's an experience that we have with the Lord. Adoração é entrega total, Worship is complete surrender. é entregar-se
completamente à vontade de Deus. It's giving ourselves completely to God's will. Esvaziar-se de nós mesmos, To empty ourselves of ourselves, da nossa própria of vontade, our own will, para seguir o caminho que o Senhor determinar, to follow the path that God has determined, independentemente qual seja o desfecho, irmãos. regardless of what the end may be. Adoração é escolher seguir a Jesus quando as coisas não vão bem. Worship is choosing to follow Jesus even when things maybe aren't going so well. Adoração é, assim como Paulo e Silas, acorrentados naquela prisão, continuaram cantando louvores ao Senhor. Worship is where, just like Paul and Silas were chained in a prison cell, where they continued worshiping the Lord. Se a sua adoração não simplesmente se resume aos templos de domingo, onde as coisas estão bem, eu quero te dizer que você está deixando de experimentar o Senhor de uma forma muito mais elevada, muito mais íntima. If your worship is summed up simply on Sunday nights, where you sing some songs and go home, then I want to tell you that you're missing out on something so much greater that God has. Adoração é entregar-se totalmente ao Senhor. Worship is surrendering yourself completely to the É Lord. saber que o Senhor é Deus e Ele é Deus somente. It's knowing that the Lord is God and He is God É alone. poder dizer que eu te adoro, Senhor, em tempos bons e em tempos It's being difíceis. able to say, God, I worship you in the good times and the bad. Quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão mal. When things go well or when things go Quando poorly. eu tenho as respostas que estou procurando ou quando estou cheio de dúvidas. When I have all the answers I'm looking for, or maybe when I feel with doubt. Quando o casamento vai bem e quando o casamento vai mal. When my marriage is going well or when it's on the rocks. Quando as finanças vão bem e quando as finanças vão mal. When finances are going well, when they're not. Será que nós temos adorado ao Senhor com tudo que nós temos? Have we worshiped the Lord with everything that we have? Adoração é um ato de obediência e fé que o Senhor vai nos transformar à medida que o adoramos. Worship is an act of obedience and faith that take place as we worship God. Irmãos, nós somos transformados à medida que adoramos. We are transformed as we worship Him. Talvez nada tenha mudado na sua vida por algum tempo. Maybe nothing's changed in your life for quite some time. Experimente adorar ao Senhor. Try worshiping Porque God. quando nós adoramos, nós somos transformados. Because when we worship Him, we are Não transformed. tem como adorar a esse Senhor tão santo, tão puro, tão verdadeiro e não sermos transformados, irmãos. There is no way for us to worship this God who is so holy, so true, and not be transformed. Quando adoramos e nos entregamos totalmente, When we worship Him, when we surrender ourselves completely, quando nós adoramos em ato de obediência e fé, when we worship Him in an act of obedience and faith, nós somos transformados à medida que adoramos. we are transformed as we worship Him. Amém, irmãos? Amen? Nós somos transformados quando escolhemos adorar ao Senhor, independentemente das nossas We are circunstâncias. transformed when we choose to worship God regardless of our circumstances. A adoração é o privilégio que nós temos de nos expressar livremente na presença do Senhor. Worship is a privilege that we have to express ourselves freely in the presence of God. Tem muitos lugares, irmãos, no mundo, não sei se você sabe, onde o Evangelho, a propagação e a pregação do Evangelho é proibida. I don't know if you know this, but there's many places in the world where the spreading of the gospel is not allowed. E nós temos o privilégio aqui nesse país de adorarmos ao Senhor livremente. And we have the privilege here in this country to worship the Lord freely. Eu não sei se você tem experimentado a presença do Senhor de forma completa, não é? I don't know if you've experienced God's presence in a complete way. Mas nós temos o privilégio nesse lugar de adorarmos ao Senhor de uma maneira livre, de nos expressarmos livremente na presença do Senhor. That we have the privilege here to worship the Lord freely, to express ourselves freely in His presence. Seja sentado, seja levantando, seja ajoelhando, nós temos liberdade de nos expressarmos livremente na Whether presença it's do sitting Senhor. down, standing up, kneeling, we have the freedom to be able to express ourselves Se in você worship. quiser continuar crescendo espiritualmente, If you want to continue growing spiritually, pratique a disciplina da adoração. practice the discipline of worship. Porque quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, Because when we worship the Lord in spirit and in nós truth, não olhamos para nós mesmos, we don't look at ourselves. não olhamos para a nossa própria agenda, We don't look at our own schedule. não adoramos ao Senhor esperando nada em troca. We don't worship the Lord expecting anything in return. Quando entendemos a essência da And adoração, when we understand what the essence of worship que a is, essência da adoração é Jesus, that the essence of worship is Jesus, nós colocamos os nossos olhos nele we put our eyes on Him. e reconhecemos
irmãos, que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. And then we recognize that for Him and through Him are all things. Nós colocamos os nossos olhos no Senhor Jesus. When we fix our eyes on Jesus, Reconhecemos que é porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas. we recognize that it's through Him and for Him that all things happen. Quando o nosso foco é somente o Senhor, When our focus is only on the Lord, a nossa expectativa muda. our expectations E change. nós passamos a adorá-lo pelo que ele fez. And we start to worship Him for what He's done. O que é que o Senhor fez na sua vida essa What semana? has the Lord done in your life this Nós, week? todos os domingos, temos a oportunidade de virmos para cá e adorarmos ao Senhor juntos nesse lugar. Every Sunday we have the opportunity to come here to worship God together here in this place. Quantos de nós começamos o nosso tempo de adoração adorando ao Senhor pelo que Ele fez? How many of us start off our time of worship worshiping the Lord for what He's done? Em gratidão ao Senhor pela semana que Ele nos deu. In thankfulness to the Lord for the week that He's given us. Os últimos 3 meses, as últimas 3 semanas. Maybe the last 3 months or even the last 3 O weeks. que é que o Senhor fez em você nesse ano de What 2014? has the Lord done in your life in this year, 2014? Tenho certeza, irmãos, que eu e você temos motivos de sobra para adorarmos ao Senhor. I'm certain that you and I have plenty of reasons to worship O the que Lord. é que o Senhor fez que te dá o desejo e a motivação de adorá-lo? What has the Lord done that gives you the desire, the motivation to worship Him? Será que você tem adorado ao Senhor pela vida que Ele tem te dado? Have you worshiped the Lord for the life He's given you? Pela paz que Ele tem te dado? For the peace He's given you? Pela provisão que Ele tem te dado? For the provision He's given you? Pelos relacionamentos que Ele tem te proporcionado? For the relationships He's provided? Pela segurança que o Senhor tem te dado? For the security that He's provided? Irmãos, adore ao Senhor pelo que Ele fez. Worship the Lord for what He's done. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, And the more that we get to know Jesus, mais nós desejamos ser parecidos com Ele. the more we desire to be like Him. E quanto mais nós nos parecemos com Ele, And the more that we become like Him, mais a nossa adoração deixa de ser uma experiência que acontece somente aos domingos then our worship becomes more and more an experience that doesn't only happen on e Sundays. passa a ser demonstrada em áreas diferentes da nossa vida. And it starts to be demonstrated in various areas of our À lives. medida que você pratica adoração, As you practice worship, à medida em que a prática da adoração se desenvolve nas nossas vidas, as the practice of worship gets developed in our que lives, nós crescemos e nos amadurecemos no nosso relacionamento com o Senhor, as we grow and mature in our relationship with the Lord, passamos então a adorá-lo não somente pelo que Ele fez, we start not only worshiping Him for what He's done, mas também por quem Ele é. but also for who He Nós is. cantamos hoje à noite, nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. You know, we sang the song tonight where we say we worship Him for who He is. A Bíblia nos diz que Jesus Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, The Bible says that Jesus, He's our marvelous Ele é o counselor. nosso Deus poderoso, Pai eterno, nosso príncipe da paz. He's our powerful God, our eternal Father, the Prince of Peace. Ele é o nosso Salvador. He's our Ele Savior. é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. He's Emmanuel, which means God with Nós us. adoramos a um Deus, irmãos, que é eterno, We worship a God who's um eternal, Deus que é infinito, a God who's infinite, um Deus que não a muda, God that doesn't um Deus que change, é santo, a God who's um holy, Deus que é o mesmo ontem e será para todo sempre. a God who was the same yesterday and will be the same Nós forever. adoramos a um Deus que é justo, We worship a God who is righteous, adoramos a um Deus que é a bondoso, God who is good. adoramos a um Deus cujo amor dura para We sempre, worship a God whose love endures adoramos forever. a um Deus cuja graça nos basta, We worship a God whose grace is enough, cuja misericórdia se renova a cada manhã. whose mercy is renewed every morning. Irmãos, eu não sei aonde você se encontra, I don't know where you're at mas today, nós adoramos a esse Senhor que tem todas essas características. but we worship this God that has all these Às characteristics. vezes nós focamos em tantas outras coisas que deixamos de olhar para Jesus por quem Ele é. Sometimes we focus on so many different things that we forget about looking at Jesus for who He is. Nós crescemos espiritualmente quando nós adoramos ao Senhor, quando nós praticamos a disciplina da adoração. We grow spiritually when we worship the Lord, when we practice the discipline of worship. E que deixamos de simplesmente adorá-lo baseado nas coisas que Ele nos fez. And when we no longer worship Him simply based on what He's done, Mas nós passamos a
adorá-lo por quem Ele é, when we start worshiping Him for who He is, a olhar para o Senhor e olhar para a nossa situação e dizer: eu não preciso ficar aqui para sempre, eu sei quem o Senhor é e eu escolho te adorar. to where we can look at the Lord and look at our situation and say, I don't need to be here forever because I know who the Lord is and I choose to worship You. Por último, irmãos, nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor pelo que Ele ainda vai fazer. And finally, we have the opportunity to worship God for what He has yet to do. Adorar ao Senhor em fé. To worship the Lord in faith. Talvez você se encontre numa situação muito difícil. Maybe you're in a situation that's very difficult. Talvez as circunstâncias que você está atravessando não te motivam a adorar ao Senhor. Maybe the circumstances that you're going through don't really motivate you to worship God. Talvez você não consegue adorá-lo pelo que Ele fez. Maybe you're unable to worship Him for what He's done. Talvez as circunstâncias tenham tampado, prejudicado a sua visão e você não consegue vê-lo por quem Ele é. Maybe your circumstances have blinded you or made it hard for you to see who He is. Você não consegue entender o que Ele está fazendo, o que é que está acontecendo, porque tudo isso está passando na sua vida. And you're struggling to understand who He is and what He's doing because of all the stuff that's going on in your life. Gostaria de convidar você hoje à noite I'd like to invite you tonight para adorar ao Senhor pelo que Ele ainda vai fazer. to worship the Lord for what He's still going to do. Praticar fé, irmãos. To put faith into A não practice. deixar com que as circunstâncias te impeçam de reconhecer And to not allow the circumstances to keep you from que recognizing Him. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. That He is able to do infinitely more than we can ask or O imagine. Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. God is able to do infinitely more than we can ask or imagine. Se a sua dificuldade está na área financeira, If your difficulty is in the financial area, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. God is able to do infinitely more than you can ask or imagine. Pode fazer ainda mais do que você está pensando ou esperando. He can do even more than what you might be thinking or hoping for. Se a sua dificuldade talvez seja na área física, não é? Doença física. Or maybe if your difficulty is in the physical area, sickness. Talvez você não consegue entender por que está atravessando tudo isso. Maybe you're having a hard time understanding why you're going through what you're going through. Hoje, não somente hoje, mas durante os seus dias, você pode escolher adorar ao Senhor em fé, de que Ele é infinitamente maior do que a circunstância que você está passando. And today, and as the days go by, you're then able to choose to worship God in faith, knowing that He is greater than the circumstance you're going through. O Senhor está nos convidando a crescermos nessa área da adoração. God is inviting us to grow in this area of worship. Talvez sua dificuldade seja com relação ao futuro. Maybe your struggles are related to the future. Não sei o que vai acontecer esse ano daqui para frente. God, I don't know what's going to happen from here Aonde que os on out. meus filhos vão, aonde que eu vou, depois que eu sair desse trabalho, o que vai acontecer. God, I don't know what's going to happen to my kids, what's going to happen to me after I leave this job. I don't know what's going on. O Senhor, Ele é capaz de te dar direção, God is able to give you direction. de te capacitar para fazer as escolhas certas, God is able to enable you to make the right e decisions. de fazer ainda mais, infinitamente mais do que você pensa. And to do even more, infinitely more than you can even think about. Hoje à noite, irmãos, nós podemos escolher adorar ao Senhor com a expectativa do que Ele vai fazer no futuro. Tonight, we can choose to worship the Lord with the expectation of what He's still going to do in the future. Sim, nós adoramos ao Senhor pelas coisas que Ele fez. Yes, we worship the Lord for what He's Nós done. crescemos e nós passamos então a também adorá-lo por quem Ele é, We grow and then we move on to worshiping Him also for who He is, com a perspectiva correta. with the right perspective. E nós crescemos e amadurecemos a praticar a adoração em fé para aquilo que Ele ainda vai And fazer. as we grow and mature, we can move to worshiping in faith for what He has yet to do. E que você feche os seus olhos por um momento. I'd like to invite you to close your eyes for a moment.
que a adoração acontece todo tempo, em qualquer lugar. Remember that worship happens all the time, in any place. Acontece quando nós servimos alguém. It happens when we serve someone. Acontece quando nós nos reunimos como igreja e temos o nosso culto de adoração. It happens when we gather as a church and we have our worship service. Acontece quando nós investimos e sustentamos um missionário, uma criança em necessidade. It happens when we invest or support a missionary or a child in need. Adoração acontece quando nós refletimos Deus em todas as áreas das nossas vidas. Worship happens when we reflect God in every area of our lives. A maneira como nós respondemos ao nosso chefe por talvez algo que ele fez que não foi certo, mas nós temos a oportunidade de dar ao Senhor o que Ele merece e refletir Jesus na nossa resposta. Maybe in the way that we respond to our boss at work for something that he did that we didn't feel was right. We have the opportunity in that moment to reflect Jesus through our Se answers. você quiser crescer espiritualmente, você precisa praticar a disciplina da adoração. If you want to grow spiritually, you need to practice the discipline of worship. Refletir Jesus, To reflect Jesus. entregar-se totalmente ao Senhor, To give yourself completely to the Lord. render-se totalmente ao senhorio de Cristo, To surrender completely to the Lordship of Christ. buscar conhecê-lo de uma forma mais íntima a cada dia. To seek to know Him in a more intimate way, day in and day out. Como eu disse no início, irmãos, a adoração ela não está limitada às canções que nós cantamos. As I said at the beginning, worship isn't limited to the songs that we sing. Porém, nós temos a oportunidade de utilizar a música, But we do have the opportunity of using music, especialmente quando nós nos reunimos aos domingos, especially when we get together on Sundays, como um instrumento, as a tool, uma expressão de adoração, as an expression of worship, que nos ajuda a colocarmos as nossas vidas, o nosso coração diante do Senhor that helps us to place our lives before God e a focalizarmos naquilo que o Senhor fez, em quem Ele é e naquilo que Ele ainda vai fazer. and it allows us to focus on what God's done, who He is, what He has yet to do. Gostaria de encerrar hoje à noite cantando uma canção junto com os irmãos. I'd like to close out this evening by singing a song together. Você pode se colocar em So I'd pé. like to invite you to stand. A letra dessa canção diz assim: eis-me aqui, The words of the song say, "Here I am." outra vez, diante de ti eu abro meu coração. Once again, I pour out my heart before you. O meu clamor, Senhor, eu sei que tu escutas. It says that every cry of mine you're listening, E o Senhor faz cair tudo de barreira que há em mim. and that you bring down every barrier within Que me. o Senhor é fiel. That you are faithful. Que o Senhor tem palavras de amor e de esperança. That you have words of hope and love. Sentir o seu toque, Senhor, a sua bondade me liberta quem eu sou. And that we feel, as we feel your touch, that you bring that freedom. E no calor desse lugar eu venho me derramar. In the safety of this place, I pour out my heart. Nós vamos dizer ao Senhor isso hoje à noite. We're going to declare that to God tonight. Convidar você a não olhar para você, não olhar para as suas circunstâncias por um momento. I'd like to invite you not to look at yourself or your circumstances, Pensar, talvez, focalizar a sua adoração naquilo que o Senhor fez, em quem Ele é, com fé, com expectativa naquilo que Ele ainda vai fazer. maybe to thank Him